Ô, gente, alguém topa aí ficar de minha ajudante do dia para ir autorizando as pessoas a entrarem que entram mais tarde? Se alguém topar, me ajuda muito. Dani, vou te colocar então, peraí. Aí, quando alguém pedir a solicitação, é só clicar em permitir. Vê se apareceu aí. Acho que sim, né? Então, beleza. Ô, gente, deixa eu explicar aqui para vocês, né? Porque tudo aqui acontece com emoção. A gente ia fazer hoje direto lá pelo YouTube, como eu tinha colocado, só que eu não sei por quê, porque eu também já expliquei para vocês, né, que eu não sou a melhor pessoa aí para mexer com tecnologia, né, não entendo muito bem, e eu não sei porque não conectou a câmera. E aí eu não queria perder muito tempo, tudo, e nem ficar só no áudio também, né, porque é ruim, e aí eu queria que tivesse a conexão, então, da câmera. Mas sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando também? E aí, até é bom que a gente possa fazer por aqui, porque eu queria a opinião de vocês. Peraí, que eu tô arrumando aqui. Lá no YouTube não tem como vocês participarem via áudio, né? Só no chat. E aí eu fiquei pensando se de repente isso não pode acabar perdendo um pouco assim da discussão que a gente faz. O que vocês acham? Porque lá só vai dar para ser por chat escrito. Não dá para a gente conversar como a gente faz aqui. Mas também, se vocês toparem que a gente continue pelo Meet, e aí eu salvo, deixo lá depois, fica a questão de vocês autorizarem que eu compartilhe com vocês participando. O que vocês acham? Tudo bem? Sem problemas? Né? Então, Rei, eu também acho. Eu acho que traz uma questão muito melhor de a gente poder discutir muito mais do que só por escrito, né? Às vezes, escrito a gente não consegue falar naquele momento específico, e aí até digitar, até eu ler, tudo, né? E trazer, às vezes a gente pode acabar perdendo um pouco disso. Então, fiquei pensando nessa coisa, né? Porque nada é por acaso. Então, se deu errado, talvez seja por essa questão. E aí eu fico pensando que, de repente, a gente pode, então, mudar, porque tudo vai muito por uma ordem ainda de teste, né? Estou fazendo um teste ainda, vendo o que funciona melhor. E o mais importante é que o teste está sendo feito justamente porque muita gente pediu pelas gravações, né? Dizendo que as gravações seriam melhor, e aí a gente tem o nosso grupo que eu quero manter, porque eu acredito que ali no grupo a gente consegue compartilhar, né? Então, indicação de leitura, a gente pode trocar alguns livros, e eu acredito que isso também seja muito rico. Eu gosto dessa troca que a gente tem. Então, eu vou pensar na possibilidade, e aí talvez fique mais fácil de, para manter salvo, eu vou estar colocando, então, toda semana, assim que o Meet disponibilizar a gravação, lá no canal do YouTube, mas que a gente, então, possa continuar, de repente, fazendo a transmissão por aqui. Depois eu coloco lá nos grupos direitinho, para que a gente possa estar fazendo as votações e decidindo juntas. Né? E aí a gente vai vendo o que fica melhor. Pode ser? Então, beleza. Todo mundo se achou aí, né, no que a gente vai ler. A gente vai ler, então, todos os casos clínicos. Eu expliquei para vocês que esse ano eu decidi que eu vou estudar o Freud por ordem cronológica. Por mais que vários textos, vários casos estão sendo relidos, eu acredito que, nesse momento, faz muito sentido para mim estudar em ordem cronológica, porque eu acho que a gente consegue ver da onde ele saiu e aonde ele chegou. Então, eu gosto de ter essa linha do tempo, eu acho que isso é importante para uma compreensão mais aprofundada de toda a teoria. Por isso que eu escolhi que a gente, então, vai iniciar a leitura do caso pela Ana O. Todo mundo se achou, todo mundo está com um livro ou PDF aí? Sim? Eu vou usar esse livro aqui, que eu sei que rola toda uma polêmica, né? Ele está no volume 2.
então, da editora da Imago. E a página é a página 57. Eu não sei para quem está no PDF qual que é a página aí, então escrevam aqui no chat. Por que eu vou usar o livro da Imago? Acho que tem alguém com o microfone ligado, desligou. Por que eu vou usar, então, né, o livro da Imago? Uma, porque eu já expliquei algumas vezes para vocês, eu ganhei a coleção inteira da Imago quando eu ainda estava na faculdade. Já sou formada há 8 anos, então, ó, tem um tempão que eu tenho, e eu não gostaria de me desfazer delas. Então, eu tenho, né, como a gente leu lá no caso passado, a edição da Companhia das Letras, que eu gosto bastante, assim como eu também tenho da Autêntica, né, desse daqui. Só que eu não comprei inteira a coleção da Autêntica e nem a coleção inteira da Companhia das Letras, porque eu tenho os textos, tenho todos eles. E apesar da tradução, eu senti que da Autêntica e da Companhia das Letras, então é mais atualizada, né, com termos mais atuais, tudo, eu não acho que a da Imago seja todo esse auê que as pessoas falam, nossa, não dá para compreender, nossa, é péssimo. Pelo contrário, eu acho uma leitura fluida que, para mim, funciona. Então, cada um escolhe ali o que fica melhor, mas eu tenho certeza que a essência não se perde, independente da tradução. Eu não sou super fã de uma nem de outra, assim como eu também não acho que uma ou outra seja perfeita ou imperfeita. Acho que são maneiras diferentes, mas que em todas elas é possível que a gente possa compreender o texto. Então, se fizer sentido para vocês, quem tiver da Imago, a gente pode acompanhar pela Imago, quem não tiver, acompanha pela outra. O que torna mais rico mesmo é a discussão e a troca que a gente tem, o compromisso de estar estudando ali semanalmente, sem focar muito em qual edição que a gente está usando, qual tradução, qual sei lá o que. Combinado? Então, a gente vai iniciar. E aí, aqui eu estou na página 57, vi que algumas pessoas colocaram já aqui do PDF, e está na Companhia das Letras, na página 40. A Lari colocou que no PDF dela é na página 34. Então, tentem aí encontrar na página de vocês. Lembrando, né, se tiver alguém participando pela primeira vez, a gente vai fazendo a leitura, mas se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pontuação, contar algum recorte de caso, pode abrir o microfone, pode falar. Quem tiver vergonha de falar, pode escrever no chat. O importante é que vocês participam. E vou dar aquela cobrada também, né? Quem puder ligar a câmera, é sempre bom. Tô vendo a Dani aqui, mas é sempre bom ver o rostinho de vocês, saber com quem eu tô falando, ver as cabecinhas ali, né? Estão concordando, se não estão. Eu gosto que a gente tenha então, essa troca. Eu gosto desse contato visual. Agradeço quem puder ficar comigo dessa maneira. Vamos começar? Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Caso 1, senhorita Ana O. Na ocasião em que adoeceu, em 1880, a senhorita Ana O contava 21 anos de idade. Pode-se considerar que era portadora de uma hereditariedade neuropática moderadamente grave, visto que algumas psicoses haviam ocorrido entre seus parentes mais distantes. Seus pais eram normais nesse aspecto. A própria paciente fora sempre saudável, até então, e não havia mostrado nenhum sinal de neurose durante seu período de crescimento. Era dotada de grande inteligência e aprendia as coisas com impressionante rapidez e intuição aguçada. Possuía um intelecto poderoso, que teria sido capaz de assimilar um sólido acervo mental, e que dele necessitava, embora não o recebesse desde que saíra da escola. Ana tinha grandes dotes poéticos e imaginativos, que estavam sob o controle de um agudo e crítico bom senso. Graças a essa última qualidade, ela era inteiramente não sugestionável, sendo influenciada apenas por argumentos e nunca por meras asserções. Sua força de vontade era vigorosa, tenaz e persistente. Algumas vezes chegava ao extremo da obstinação, que só cedia pela bondade e consideração para com as outras pessoas. Um de seus traços de caráter essenciais era a generosa solidariedade.
Mesmo durante a doença, pôde ajudar muito a si mesma por ter conseguido cuidar de grande número de pessoas pobres e enfermas, pois assim satisfazia a um poderoso instinto. Seus estados de espírito sempre tenderam para um leve exagero, tanto na alegria como na tristeza. Por conseguinte, era às vezes sujeita a oscilações de humor. A noção da sexualidade era surpreendentemente não desenvolvida nela. Vou ler a nota de rodapé. Freud citou essa frase, não literalmente, numa nota de rodapé ao primeiro de seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. A paciente cuja vida se tornou conhecida por mim, num grau em que raras vezes a vida de uma pessoa é conhecida de outra, nunca se apaixonaram. E em todo o imenso número de alucinações que ocorreram durante sua doença, a noção de sexualidade nunca emergiu. Essa moça cheia de vitalidade intelectual levava uma vida extremamente monótona no ambiente de sua família de mentalidade puritana. Embelezava sua vida de um modo que provavelmente a influenciou de maneira decisiva em direção à doença, entregando-se a devaneios sistemáticos que descrevia como seu teatro particular. Enquanto todos pensavam que ela estava prestando atenção, ela se imaginava vivendo contos de fada, mas estava sempre alerta quando lhe dirigiam a palavra, de modo que ninguém se dava conta de seu estado. Exercia essa atividade de modo quase ininterrupto, enquanto se ocupava de seus afazeres domésticos, dos quais se desincumbia de forma irrepreensível. Terei a seguir que descrever a maneira pela qual esses devaneios habituais, no período em que ela estava com saúde, foram se convertendo gradativamente em doença. O curso da doença enquadrou-se em várias fases nitidamente separáveis. A. Incubação latente, de meados de julho até cerca de 10 de dezembro de 1880. Essa fase da doença costuma ficar omissa para nós, mas nesse caso, graças a seu caráter peculiar, foi-nos completamente acessível. Esse fato, por si só, traz um apreciável interesse patológico para o caso. Descreverei essa fase em seguida. B. A doença manifesta. Uma psicose de natureza peculiar, com parafasia, estrabismo convergente, graves perturbações da visão, paralisias, sob a forma de contraturas, completa na extremidade superior direita e em ambas as extremidades inferiores, e parcial na extremidade superior esquerda, e paresia dos músculos do pescoço. Redução gradual da contratura nas extremidades da mão direita. Alguma melhora interrompida por um grave trauma psíquico, a morte do pai da paciente, em abril. Depois do que se seguiram. C. Um período de sonambulismo persistente, alternando-se subsequentemente com estados mais normais. Grande número de sintomas crônicos perduraram até dezembro de 1881. D. Cessação gradual dos estados e sintomas patológicos até junho de 1882. Em julho de 1880, o pai da paciente, a quem ela era extremamente afeiçoada, adoeceu de um abscesso peripleurítico, que não sarou e do qual veio morrer em 1881. Durante os primeiros meses da doença, Ana dedicou todas as suas energias a cuidar do pai, e ninguém ficou muito surpreso quando, pouco a pouco, sua própria saúde foi se deteriorando de forma acentuada. Ninguém, talvez nem mesmo a própria paciente, sabia o que lhe estava acontecendo. Mas, afinal, o estado de debilidade, anemia e aversão pelos alimentos se agravou a tal ponto que, para seu grande pesar, não lhe permitiram mais que continuasse a cuidar do paciente. A causa imediata dessa proibição foi uma tosse muito intensa, razão pela qual a examinei pela primeira vez. Era uma tosse nervosa típica. Ana logo começou a mostrar uma pronunciada necessidade de repouso durante a tarde,
continuada ao anoitecer por um estado semelhante a sono, e a seguir por uma condição de intensa excitação. No início de dezembro, apareceu um estrabismo convergente. Um oftalmologista o explicou, erroneamente, como decorrente da paresia de um dos adutores. Em 11 de dezembro, a paciente caiu da cama e assim permaneceu até 1º de abril. Surgiu uma rápida sucessão, uma série de perturbações graves que eram aparentemente novas. Dor de cabeça occipital esquerda, estrabismo convergente, diplopia, acentuadamente aumentado pela excitação, queixas de que as paredes do quarto pareciam estar vindo abaixo, afecção do nervo oblíquo, perturbações da visão difíceis de ser analisadas, paresia dos músculos anteriores do pescoço, de modo que, afinal, a paciente só conseguia mover a cabeça pressionando-a para trás, entre os ombros erguidos, e movendo as costas inteiramente. Contratura e anestesia da extremidade superior direita e, depois de um certo tempo, da extremidade inferior direita. Esta última sofreu total extensão, adução e rotação para dentro. Posteriormente, surgiu o mesmo sintoma na extremidade inferior esquerda e, por fim, no braço esquerdo, cujos dedos, contudo, conservaram, até certo ponto, a capacidade de movimento. De igual modo, também não havia uma rigidez completa nas articulações do ombro. A gente lendo aqui consegue muito pensar nas crises de ansiedade e crises de fibromialgia descritas hoje por diversos pacientes. Vocês já ouviram coisas nesse sentido? Acho que principalmente das pessoas que sofrem de fibromialgia, quem já ouviu pacientes relatando, são essas dores, né, são essas dificuldades mesmo de locomoção, de se mexer ou de fazer alguma tarefa, porque sentem que o corpo inteiro está, de alguma forma, paralisado. A contratura atingiu seu ponto máximo nos músculos do braço. Da mesma forma, a região dos cotovelos revelou-se a mais atingida pela anestesia quando, no estágio posterior, tornou-se possível fazer um exame mais cuidadoso da sensibilidade. No início da doença, a anestesia não pôde ser testada de modo eficiente em virtude da resistência da paciente em decorrência de sentimentos de angústia. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Essas contrações também. É muito parecido com a descrição de alguém que tem fibromialgia. E sabe que enquanto... É interessante, né, porque um dia desse mesmo eu escutei no consultório uma paciente falando de como se o mundo, assim, fosse ficando encurtado, como se a sala fosse ficando abafada, assim, no corpo, né? E aí... não é necessariamente uma metáfora, né? Assim, se a gente for pensar, mas é algo que se parece, assim, né? Talvez, nesse caso específico, eu estou pensando numa construção disso, sabe? Achei muito bacana reler o caso. Sabe, Dani, que quando eu vou lendo, eu não sei vocês, mas quando eu vou lendo, eu vou tendo vários insights, lembrando de várias coisas. Tem algumas coisas que eu gosto muito em todos os textos do Freud, principalmente nos casos. Uma são as questões práticas das notas dos rodapé, né, que ele vem colocando e indicando que a gente faça outras leituras. Eu gosto sempre de ter isso marcado, anotado, de, ok, então, desse texto aqui, eu vou ler o outro texto, que aí eu vou ter uma noção mais clara do que ele está falando. Eu acho que ele é muito generoso, assim, né, quando ele traz isso para a gente, que aonde que eu posso aprofundar. E aí, lendo isso, pensei nessa questão, estou dividindo aqui com vocês. Mais para frente, na página que a gente está lendo, na página 59 mesmo, lá no início do parágrafo, está escrito aqui, para o seu grande pesar, não lhe permitiram mais que continuasse a cuidar do paciente. Bem na quarta linha aqui do texto.
E aí vem uma pergunta que eu sempre faço, até na supervisão, e que eu acho muito importante que a gente possa pensar. Embora o paciente esteja falando de um sofrimento, quando ele relata um sintoma, o que ele ganha com isso? Mesmo que pareça que se perde algo, também a gente tem que pensar o que se perde. Nesse caso aqui que ela está relatando, se perde esse lugar de cuidadora. Talvez com essa perda tenha algum ganho nessa saída. E aí eu me lembro que eu já atendi uma pessoa que era uma cuidadora também de um familiar. Foi a única responsável por cuidar desse familiar, porque era uma família extremamente pequena, onde uma das outras pessoas responsáveis já tinha falecido e ficou só ela. E ela falava, sobrou só eu. Então, sobrou só eu e essa outra pessoa. E aí, hoje, me torna, então, cuidadora, né? E ela teve fibromialgia, ela tem fibromialgia. E nessa questão de ter fibromialgia, ela se via incapacitada de ocupar o lugar de cuidadora, que ela nunca quis, porque ela tem um discurso de que ela mesma nunca foi cuidada. No momento que ela tem uma relação que seria a hora dela sair, então, dessa família primária e passar a ser cuidada, ela é impedida, de alguma maneira, pela vida, e é de novo colocada na situação de cuidadora. Adoecendo, ela precisa fazer valer o desejo de ser cuidada. A Nath colocou aqui. Eu vejo muito isso no hospital onde trabalho. O adoecimento do cuidador, que na maioria das vezes é depressão, fibromialgia, doenças gastrointestinais e enxaqueca. Doenças que o impossibilitem de continuar nessa posição. Existem vários trabalhos em relação a isso, que se norteiam pela pergunta de quem cuida do doente. Né? Sabe que eu já tive, olha, né, muitos confessam que gostaram e sofrem por sentir isso. Sabe, Nath, que eu acho que a palavra confissão que você usa já traz essa questão da culpa que vem acompanhada de quando eles estão falando isso. Parece que quem cuida não pode cansar. Quem cuida não pode não querer cuidar. E isso vai para uma ordem de que, se eu admito que eu estou cansada de cuidar, é como se o amor que eu sinto diminuísse. Ah, então você não ama tanto assim. Ah, então você não ama de verdade. Porque se você amasse, você faria isso. E aí parece que o amor tem que ser uma condição para que você faça tudo de forma incondicional, né? Porque se ama, tem que se doar por inteiro. Esquecendo que aquela pessoa que cuida também é sujeito. Aquela pessoa também precisa de algo, né? Ela não está ali para atender somente a necessidade dos outros e ponto. Não pode ser assim. Senão, de fato, adoece. A Nath colocou, quanto mais grave o estado do paciente, maior a culpa. Sim. É muito forte isso, quando a gente trabalha com pessoas adoecidas, a gente tem essa percepção. Quando eu trabalhava com um programa do governo, já compartilhei algumas vezes, né, que eu trabalhei, eu fazia atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar. E a gente atendia bastante família que tinha crianças com autismo. E o autismo grave, por vezes, a mãe se sente extremamente cansada e angustiada. Claro que, né, uma criança com autismo, ela requer alguns cuidados, de fato, mas no autismo severo, muitas vezes a mãe, ela se vê impossibilitada de viver uma vida dela à parte daquele filho. Falta rede de apoio, falta auxílio, né, que seja da sociedade, da família, de quem quer que seja, mas tem essa dificuldade, e elas sentem muita culpa em dizer que ela só queria um tempinho, né? Tipo, quero descansar, eu não quero ser mãe nesse momento. Às vezes elas têm que sair do emprego, né? Elas acabam não podendo sair, namorar ou fazer qualquer outro tipo de coisa. A gente já sabe que mãe, de forma geral, já passa por isso, né? E ainda quando tem um filho que tem mais necessidades ainda, seja por conta do autismo ou de qualquer outra coisa, quando um filho nosso está doente, né? Imagina você passar por isso, quem já teve filho que foi internado, né, algo assim, com certeza vai entender melhor, ou mesmo mães, de forma geral, vai entender que às vezes precisa, em algum momento, de uma dedicação extrema, só que essa dedicação a longo prazo, ela é enlouquecedora. Tem um livro do Winnicott, é o Bebês e Suas Mães. Ele é um livro fininho, mas ele é muito válido a leitura. Muito, acho que toda mãe
poderia ler aquele livro e se valer dele. Dá para ler em 2 semanas esse livro, mesmo. E ele dá uma boa resumida, assim, do pensamento do Winnicott sobre essa mãe suficientemente boa, né? E ali ele fala de que é necessário, sim, uma devoção da mãe no início da vida, mas que se isso se torna prolongado, a mãe tem medo de virar um vegetal. E aí ele coloca dessa maneira, ela pensa que ela vai virar um alface. Que isso a longo prazo não é benéfico, nem para a mãe, nem para o filho. Então, o cuidador, muitas vezes, ele assume esse lugar e ele tem medo exatamente disso, de se tornar um vegetal, que não faz, não vive, que está ali somente para uma posição, né, de cuidar do outro. Vocês conseguiram entender isso? Ficou claro? Ô, Bruna, só fazer assim um link pelo que você está falando. Eu tive isso na prática. Minha mãe, eu tive meu pai que ficou 3 anos e meio acamado com câncer, teve 3 AVCs. Meu pai faleceu, fez 2 anos. E minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela entrou numa depressão profunda, né? E assim, com vários problemas de saúde, enfim, eu percebo assim como ela precisava se manter forte, né? Para cuidar do meu pai, e assim, a hora que ele faleceu, ela tipo desabou, do tipo assim. Uhum. Então, acho que tem total sentido isso, né? Que a gente precisa ter esse olhar, né? Em relação a quem, né, cuida, na verdade. Quem cuida. Porque quem cuida também precisa ser cuidado. Sim, sim. Não dá para uma única pessoa ser responsável por um cuidado integral. Tem um outro livro que não é exatamente sobre isso, mas ele fala dessa questão do cuidado, que eu gosto muito, é um livro bem forte, que ele se chama Uma Duas. Vocês já ouviram falar? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui se chama Uma Duas, e ele é da Eliane Brum. E aí tem esse livro, ele é bem intenso, Pri, de fato, é muito intenso. Cara, eu não consegui ler em 2 dias, não dá, tem que parar, respirar, porque ele é forte. E aí tem um complemento, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas que é esse daqui, Histórias de Captura, da Ana Cláudia Meira. O que ela fez? Ela fez um estudo sobre as mães que fazem mal aos filhos a partir, então, da leitura desse texto. E aí tem vários recortes, então, desse livro que ela estuda e que ela traz um olhar psicanalítico, então, sobre isso. O que acontece nesse livro? Tô falando do livro Uma Duas agora, tá? Ele traz a relação bastante complexa e adoecida de uma mãe e de uma filha. E aí mostra o lado da filha, então de como foi ser a filha que tem uma mãe que faz mal, e ele mostra o lado da mãe que faz mal. Só que essa mãe adoece. E essa filha que queria se distanciar é a filha que precisa cuidar. E o quanto que se dispor a cuidar, quando não se foi cuidada, é adoecedor para as duas, né? E aí, então, como eu disse, a Ana Cláudia traz aqui. Ó, falaram que tem resenha dele no YouTube. Vocês gostam de resenha no YouTube? Eu estava pensando em fazer umas resenhas no YouTube dos livros que eu leio, que eu sempre indico, porque eu amo tanto falar de livro. Vocês sabem que, tipo, eu leio muito, 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 né? Eu amo ler. E aí, não sei se é bacana essa ideia, mas se vocês gostarem, acho que eu vou começar a fazer. E aí dá pra gente super pensar, tanto de livros quanto de filmes, né? Então bacana. Bom saber que vocês gostam. Acho que eu vou começar a fazer. Depois vocês assistem e me dizem se vale mesmo a pena. Mas, enfim, para quem tem uma clínica que trabalha, né, relações aí de mãe e filha, vocês sabem que é meu tema favorito da vida, né, que eu amo estudar sobre isso, essa leitura vale muito a pena. Bem bacana. Principalmente para a gente pensar nessa questão de cuidado, de amor, né? O que é isso, então, que se chama de amor? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sugestão de filmes eu tenho um monte também. Ó, o nome desse livro, de mãe e filha, ele se chama Uma Duas. Ele é da Eliane Brum.
Deixa eu ver, a Mi colocou aqui, o meu avô também teve um AVC há pouco tempo, mora conosco. Eu sinto minha mãe cansada, exausta e culpada. Parece que você a descreveu. Agora ela arrumou uma cuidadora para ajudar. É muito importante que tenha alguém que cuide de quem está cuidando de uma pessoa que está adoecida, né, naquele momento. Seja uma cuidadora, seja alguém que possa ficar um tempo, que se ofereça de, tipo, vai passear, vai sair, vai fazer alguma coisa, né, e eu fico aqui para você. É importante que tenha essa rotatividade do cuidado, para que ninguém fique sobrecarregado. Eu sei que não é a realidade, infelizmente, de muita gente, né, mas se vocês puderem trazer isso para o cuidador, e eu digo pensando na clínica mesmo, sabe, de que tá tudo bem ele não ser o único cuidador. Tá tudo bem dividir isso, nem que seja por algum tempo. Se ele tiver essa possibilidade, é importante. A Ju colocou aqui PDF, tem? Vamos falar aqui assim, ó, sem ninguém perceber, rola vários PDFs no grupo do WhatsApp. Tem vários. E sim, Mate, eu posso criar, inclusive eu tenho uma pasta de Drive compartilhada, que eu já coloquei livros lá, inclusive um livro muito bacana que está em falta, que a gente não encontra para comprar, que eu esqueci o nome dele agora, que fala sobre família também. Depois eu compartilho lá com vocês e aí dá para ler. O filme A Filha Perdida. Gente, mas eu já falei muito desse filme, A Filha Perdida, muito. Já escrevi sobre ele, mas aí ainda não. Tem uma coisa aí preparada para isso, mas de qualquer forma, no Instagram eu já falei sobre ele. Cara, esse filme, assim, eu posso ficar, tipo, horas falando dele, e eu acho muito importante. Várias pessoas têm, né, uma visão sobre esse filme completamente diferente, e aí eu vou trazer aqui o que fica para mim daquele filme como uma pergunta norteadora, até para a pesquisa que eu fiz sobre ele, porque eu venho estudando, que é como pode uma mulher se tornar mãe quando ela não pôde ser filha? Não é sobre ser boa, sobre ser ruim, sobre ser suficiente ou insuficiente de uma forma julgatória, assim, né? É uma mãe ruim, ponto. É uma mãe insuficiente, ponto. É uma mãe que fez o que deu, ponto. Não. Tem toda uma questão sobre isso que é possível ser investigada. E que eu vejo que na nossa sociedade hoje é muito importante falar isso. Porque a gente vê várias mulheres que têm filhos e não conseguem se tornar mães. Ela tentou, né, no filme. Ela tentou. Ela deu o que ela podia ali. Não quer dizer que foi suficiente. Não foi, né? De fato, na minha visão, não foi. Mas, embora ela tenha tentado, ela não se tornou ali a mãe das filhas dela, né? E eu acho que esse filme, ele traz uma questão que muita gente tenta normalizar uma mãe se ausentar da criação dos filhos, e que eu acho que não é por essa via. Uma vez que você tem filho, você precisa ser responsável por aquele ser humano, né? E aí não, para mim é contraditório a gente dizer que tá errado o pai se ausentar, a figura paterna se ausenta e aí a gente mete pau, mas aí a mãe se ausenta, tudo bem, a mãe tá cansada. É preciso ter um certo cuidado em relação a isso. Você fazer o movimento de ir e vir, ok, você simplesmente sumir durante 3 anos e deixar suas filhas lá, né, na minha visão, não tá tudo bem. Não é por essa via. Ela foi muito negligenciada enquanto filha, enquanto mulher, enquanto esposa, mas aí a solução não pode ser negligenciar, né? Eu acho que entra essa questão e me fica a pergunta que é norteadora assim para esse filme, que eu acho difícil uma mulher se tornar mãe quando ela não pode ser filha. Enfim, tem na Netflix esse filme. Vivi, pode falar. Bru, pessoal, bom dia. Bru, bom dia. Eu fiquei um pouco perdida aqui sobre esse filme. Esse filme não é um que ela é solteira? Não. A Filha Perdida? Se chama A Filha Perdida. Ele é uma adaptação do livro da... Peraí que eu esqueci o nome dela. Gente, me ajuda. Helena Ferrante. Helena Ferrante. Lembrei. Perdi. Que tem um que você indicou, que depois eu até falei para você. Eu falei, Bruno, eu assisti... E eu já até tinha assistido, que ela cresce só com o pai, e depois o pai tem uma doença. Pais e Filhas. Ah, tá. Tá, É um confundi aí, então.
traz a questão da filha, né, e como que ela fica ali, nessa ausência da mãe e tudo, mas é um outro filme, que inclusive eu amo também, esse Pais e Filhas. Falando nisso, achei que era isso. para quem não leu ainda os posts que eu já fiz sobre esses filmes que eu indico, porque eu não faço a resenha em vídeo, mas eu tenho várias resenhas lá no Instagram, tanto dos livros quanto dos filmes, pensando aí, então, na visão psicanalítica. E aí, eu não sei se vocês têm o costume, mas no Instagram tem essa parte de guias, aqui, ó. Não sei se vocês sabem. E aí, nos guias, a gente cria pastas. E aí, dentro dessas pastas, vocês conseguem acessar. Então, eu tenho aqui uma pasta que se chama Te Indico. E aí, você clicando, que tem vários. Então, tem de livro, tá vendo? O meu Instagram é @brunaleonellepsi. Então, tá aqui, ó, da Filha Perdida, tem um post, do Red, que também fala sobre essa questão. A maioria que vocês vão encontrar lá é só sobre eu falando de relação de mães e filhas. Mas tem bastante recorte aqui, tanto dos livros, tem o da Aline Bey, A Pequena Coreografia do Adeus, esse livro é perfeito. É tão assim que eu fico pensando, gente, eu poderia ter escrito cada uma dessas palavras que está escrita aqui. É muito bom, assim, gosto muito. E poderia ter escrito não, porque é muito bom, porque me identifico, não sei. Não sei se ficou claro aí. Mas, enfim, se vocês entrarem aqui nessa parte de guias, tem vários dos recortes também, que eu faço, recorte de sessão, tem uma pastinha com todos eles. Acho que vale a pena dar uma lida. Desse da Filha Perdida, eu coloquei bastante ali do que eu penso sobre o assunto. Modéstia à parte, acho que vale a leitura. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Eu vou colocar aqui meu Instagram, se alguém não seguir ainda. Pronto, a Dani coloquei. Bruna Leonelli Psi. Enfim, vamos continuar aqui a leitura. Estou no último parágrafo da página 59, tá? Foi enquanto a paciente se achava nesse estado que comecei a tratá-la, havendo logo reconhecido a gravidade da perturbação psíquica com que teria de lidar. Havia 2 estados de consciência inteiramente distintos, que se alternavam de modo frequente e súbito e que se tornavam cada vez mais diferenciados no curso da doença. Num desses estados, ela reconhecia seu ambiente, ficava melancólica e angustiada, mas relativamente normal. No outro, tinha alucinações e ficava travessa, isso é, agressiva, e jogava almofadas nas pessoas, tanto quanto o permitiam as contraturas. Arrancava botões da roupa da cama e de suas roupas com os dedos que conseguia movimentar, e assim por diante. Nesse estágio da doença, se alguma coisa tivesse sido tirada do lugar no quarto, ou alguém tivesse entrado ou saído dele, durante seu outro estado de consciência, ela se queixava de haver perdido tempo e tecia comentários sobre as lacunas na sequência de seus pensamentos conscientes. Vistos que as pessoas a cercavam, tentavam negar isso e confortá-la, quando ela se queixava de estar ficando louca. Ana, depois de jogar os travesseiros, acusava as pessoas de fazerem coisas contra ela e de deixarem num estado de confusão. Essas absências, o termo em francês, já tinham sido observadas antes de ela cair da cama. Costumava parar no meio de uma frase, repetir as últimas palavras e depois uma breve pausa. Continuar a falar. Essas interrupções aumentaram de forma gradual até atingirem as dimensões que acabam de ser descritas. E no auge da doença, quando as contraturas se haviam estendido até o lado esquerdo do corpo, só durante um curto período do dia é que ela apresentava certo grau de normalidade. Mas as perturbações invadiram até mesmo seus momentos de consciência relativamente clara. Haveria modificações muitíssimo rápidas de humor, que levavam a uma fase de animação intensa, mas bastante passageira. E, em outras ocasiões, havia uma angústia acentuada, uma oposição tenaz a qualquer esforço terapêutico e alucinações assustadoras
com cobras negras, que eram a maneira como Ana via seus cabelos, fitas e coisas semelhantes. Ao mesmo tempo, ficava dizendo a si mesma para deixar de ser tão tola. O que, na verdade, via eram apenas cabelos e etc. Em certos momentos, quando sua mente estava inteiramente lúcida, queixava-se da profunda escuridão na cabeça, de não conseguir pensar, de ficar cega e surda, de ter dois eus, um real e um mal, que a forçava a comportar-se mal, e assim por diante. Olha que importante, né? Um real e um mal. Como se o real sempre tivesse que ser bom. Onde é que dizem, né? E que até hoje acredito que uma pessoa, olha, até lembrei que de uma coisa que as pessoas falam assim, fulano estava fora de si. Ou seja, não era ele. Porque quando é ruim, não é ele. Mas então, fulano bateu em alguém, fulano estava fora de si. É como se tirasse a responsabilidade da pessoa. Eu vi uma mulher que apanhou do marido falando isso. Ela é psicóloga. É triste, né? Mas é aquilo. Santo de casa não faz milagre. Mas é triste. E acho que vale muito a gente pensar nisso, né? Um real e um mal. Como que fica? Como que a gente lida com uma parte nossa que não é boa? Porque tem, né? Eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é ninguém é tão bom que não tenha nada de ruim e nem tão ruim que não tenha nada de bom. Acho que não dá nunca pra gente entrar num consenso de fulano só é ruim, fulano só é bom. Ninguém é santo, né? Então a parte mal também é real. Às tardes, caía num estado de sonolência que durava até cerca de 1 hora depois do pôr do sol. Então, despertava e se queixava de algo que a estava atormentando. Ou melhor, ficava a repetir na forma impessoal, atormentando, atormentando. E isso porque, paralelamente ao desenvolvimento das contraturas, surgiu uma profunda desorganização funcional da fala. A princípio, ficou claro que ela sentia dificuldade de encontrar as palavras, e essa dificuldade foi aumentando de maneira gradativa. Posteriormente, ela perdeu o domínio da gramática e da sintaxe. Não mais conjugava verbos e acabou por empregar apenas os infinitivos, em sua maioria formados incorretamente a partir dos particípios passados, e omitia tanto o artigo definido quanto o indefinido. Com o passar do tempo, ficou quase totalmente desprovida de palavras. Importante também, né? Eu gosto tanto de marcar algumas falas do Freud, assim, como que fica alguém desprovido de palavras? Alguém silenciado, alguém que não consegue nomear. E a gente fala bastante isso, ainda mais hoje em dia no Instagram, né? As pessoas já vêm dizendo pra gente, eu tenho dificuldade de nomear meus sentimentos. Vocês me escutam isso? Ou mesmo a gente fala isso, falando tem dificuldade de nomear os sentimentos. Então a pessoa fica desprovida de palavras, desprovida da possibilidade de dar sentido para aquilo que está sentindo. Juntava-as penosamente a partir de 4 ou 5 idiomas e tornou-se quase ininteligível. Quando tentava escrever, até que as contraturas a impediram totalmente de fazê-lo, empregava o mesmo jargão. Durante 2 semanas, emudeceu por completo e, apesar de endividar grandes e contínuos esforços, foi incapaz de emitir uma única sílaba. E então, pela primeira vez, o mecanismo psíquico do distúrbio ficou claro. Como eu sabia, ela se sentira extremamente ofendida com alguma coisa e tomara a deliberação de não falar a esse respeito. Quando adivinhei isso e a obriguei a falar sobre o assunto, a inibição, que também tornara impossível qualquer outra forma de expressão, desapareceu. Aqui é importante a gente pensar sobre essa fala do Freud, porque traz como era feito, então, antigamente, de como ele veio evoluindo aqui, né? Então, ele fala do adivinhar e obrigar a falar. Ele não adivinha, não é uma adivinhação, né? E isso de obrigar a falar,
lá na frente, depois a gente pode pensar em quando começar a fazer as comunicações nos pacientes. E hoje a gente sabe, e aqui nesse momento ele provavelmente não tinha percebido, que qualquer comunicação precipitada, né, qualquer coisa nesse sentido, mais atrapalha do que ajuda. E não dá para forçar a falar de um assunto. É preciso esperar até que a pessoa mesma, por si, possa trazer aquele assunto. Embora muitas vezes a gente já tenha uma ideia do que tem ali, não é sempre que já pode, a partir do momento que você tem uma ideia sobre aquilo, pontuar. É preciso esperar. Então, inicialmente, era essa questão aqui da maneira como ele tratava. Mas que hoje não precisa e não pode mais ser assim, porque aí já não é psicanálise, é outro sentido. Então, acho importante que pense aqui. Beleza? Ó, deixa eu ver, a gente continua lendo. Bom, como vocês sabem, a gente sempre tenta terminar aqui num lugar que faça sentido, que a gente volte à próxima leitura. Então, eu vou ler mais esse parágrafo e aí a gente finaliza a leitura de hoje, tá bom? Essa mudança coincidiu com a volta da capacidade de movimento das extremidades do lado esquerdo do corpo, em março de 1881. A parafasia regrediu, mas daí por diante ela passou a falar apenas inglês, só que aparentemente sem saber o que estava fazendo. Tinha discussões com a enfermeira que, como é lógico, não conseguia entendê-la. Só alguns meses depois é que pude convencê-la de que estava falando inglês. Não obstante, ela própria ainda compreendia as pessoas ao seu redor que falavam alemão. Só em momentos de extrema ansiedade é que sua capacidade de falar a abandonava por completo. Ou então, ela utilizava uma mistura de toda sorte de línguas. Às vezes, quando se encontrava em seu melhor estado e com a máxima liberdade, falava francês e italiano. Havia uma amnésia total entre essas ocasiões e aquelas em que falava inglês. Também nessa época, seu estrabismo começou a diminuir e passou a se apresentar apenas nos momentos de grande excitação. Ela voltou a conseguir sustentar a cabeça. No dia 1º de abril, levantou-se pela primeira vez. Eu fiquei pensando aqui, né, dele falar que ela emudeceu e que ela falava em outra língua. Será que o que ela tinha para dizer era tão indizível que ela não podia falar de uma forma que ela soubesse que as pessoas compreenderiam? Né? Porque às vezes a pessoa quer falar, mas não consegue falar. Mas ainda assim aquilo precisa sair. Tem gente que escreve, tem gente que, né, encontra outras formas de saída. Com certeza alguém já passou pela sensação, ou conhece alguém que já passou por isso, que você quer falar alguma coisa, mas você não confia em ninguém a ponto de contar aquilo, ou não é sobre uma confiança, mas é que é tão difícil falar sobre uma situação ou sobre algo que se sentiu, que você vai, escreve, coloca aquilo para fora, né, de uma maneira, mesmo que você não vá contar para ninguém, é de tirar aquilo de você, de alguma forma isso alivia. Então, ela dizia o que ela queria dizer, numa língua que ela tivesse, talvez, ideia de que ninguém a compreendesse. Aquilo estava sendo dito, estava fazendo um movimento de colocar para fora, mas garantia que ninguém a entendesse. Faz sentido? Entender? Sim? A Má colocou, eu, quando criança, acabei criando o hábito de escrever sobre algo dolorido ou confuso para mim. E escrevia na terceira pessoa. Eu sempre penso na Tati Bernardi, quando ela fala da autoficção. É muito, às vezes, cômodo e uma saída de você transforma o que você sente, né, que você não consegue muitas vezes falar em primeira pessoa, como se você criasse um personagem, mas você está dizendo de você e da sua dor. Eu não acho que ninguém consiga escrever, principalmente pensando na psicanálise, né, que eu falo, tem que ser um pouco machucado, assim, pela vida para gostar de psicanálise, né? Tem que ter levado umas porradas aí para conseguir
se perceber nesse caminho da psicanálise, gostar e fazer sentido. E eu acho que todas as pesquisas que a gente faz, tudo que a gente gosta de estudar, tudo que a gente escreve, alguma parte tem da gente. Você deixa escapar alguma coisa que é sua. Não existe uma escrita sem nenhuma implicação. Por mais que as pessoas falem, não, porque eu sou totalmente neutra, não existe alguém totalmente neutro em nada que se faça na vida. Alguma coisa da gente tem ali. Porque você não gosta de alguma coisa aleatória. Não dá. Tem uma neta que de vez em quando fala como se fosse um bebê. Tem alguma coisa aí, né? Claro que não dá pra gente dizer o que é. Mas sim, tem muita criança que passa por isso. Que tá ali, sei lá, com 4, 5 anos, já não usa mais fralda, por vezes não chupa mais chupeta, nem mamadeira. E aí tem um irmãozinho e o que acontece? Quero meu tetê de volta. Ai, mamãe, né, eu quero usar fralda. Faço xixi na cama, faço cocô na roupa. E aí você vê nitidamente uma regressão. Ou fala mesmo como bebê, ou passa a ser mais dependente. Ai, quero que você me dê comida na boca. Já comia sozinho, mas agora quer voltar, né? Quer que a mãe dê comida na boca. Isso acontece muito. A Nath colocou, eu quando era criança fazia algumas caretas quando falava algo que me dava vergonha. Meu pai denunciou esse comportamento em mim, foi louco esse dia, tinha 7 anos, eu me lembro. É aquilo, não tá falando, né? Mas tá mostrando. Pode falar, Eli. Eu lembrei agora, atendendo a maioria das mulheres que eu atendo são casadas, e até olhando para o meu casamento também, uma coisa que eu vejo muito comum dessa, entre aspas, regressão, é quando o marido está próximo da mãe, que há uma mudança de comportamento. Isso é muito comum, assim, é normal, responsável e tal, aí quando chega na casa da mãe, não quer levantar, e alguém pega meu copo, e alguém bota, sabe, aquela preguiça do tipo assim, perto da mãe virei criança. Vocês percebem isso também, tanto como esposa, tanto com os pacientes? Olha, graças a Deus. Ai, gente, isso vai pro YouTube agora, um monte de gente vai ver, né? Mas, graças a Deus, não percebo isso no meu marido, porque eu não sei se eu aguentaria um homem que vira criança do lado da mãe, embora eu saiba que tem muitos. Vocês seguem a Valesca Bruzzi? Conhecem? Ela é do marketing, né? Ela fala sobre marketing e eu acho ela muito engraçada. Eu não acompanho os conteúdos de marketing dela, mas eu adoro o posicionamento dela no Instagram e tal. A Valesca é muito engraçada, né? E às vezes estou, tipo, sem nada para fazer e vou lá dar uma criada nos stories dela. E aí, por esses dias, Natal, Ano Novo, sempre envolve família, né? Sempre tem essas coisas. E aí a pessoa vai lá e coloca: minha sogra falou não sei o que lá. Como que eu devo agir? E ela sempre fala, então, você não tem que agir, quem tem que agir é o seu marido. O que seu marido fez nessa situação? E eu fico pensando, gente, que bando de homem frouxo é esse que não dá limite pra mãe? Cara, se a sogra tá perturbando, tá falando, você não dá limite, tipo, o marido não faz nada, assiste tudo isso e fica ali só vendo. Olha, não sei como que as pessoas aguentam isso, mas essa coisa de, ai, minha mãe, ai, não sei o que, gente, pelo amor, né? Não sei como que alguém aguenta. Ai, me dá ranço. Mas aí a Valesca é bem sincerona, assim, e aí ela coloca algumas coisas de tipo, mas seu marido não tá assumindo uma posição de homem no sentido de adulto mesmo, sabe? Essa coisa de ser adulto. Eu compartilhei com vocês que eu tô lendo esse livro da Bell Hooks. Vocês viram? Que fala tudo sobre o amor. E aí ele não é um livro psicanalítico, né? Mas eu gosto de fazer leituras, inclusive super indico. Fazer leituras que estejam fora ali da nossa bolha, que façam a gente pensar. E aqui tem um capítulo, eu não sei se eu vou achar agora, mas vou tentar, que ele fala clareza por o amor em palavras. E aqui ela fala sobre ser diferente o homem da mulher. E, obviamente, ela não sabe sobre... bom, não sei se ela não sabe, tá? Aqui no livro ela não coloca. Sobre psicanálise. Mas ela fala da diferença que tem. E aí ela vai falando das relações. E ela fala que a mulher... Ai, queria achar e não acho que vou. Ela fala que para a mulher sempre parece que falta algo. E fiquei pensando...
Olha do que ela está falando, tipo, é psicanálise, a gente enxerga a psicanálise em tudo aqui, né? E de fato, para a mulher sempre parece que falta, né? E aí ela fala dessa diferença e fala dos comportamentos. É importante ler aqui que ela fala que essa falta, de alguma maneira, ela modifica a maneira da mulher agir e do homem agir. Claro que ela não está falando na visão psicanalítica, pelo menos ela não deixa nada claro, mas eu gosto que a gente possa pensar. E aí ela traz alguns exemplos, algumas coisas de como que a mãe trata o filho homem, de como que a mãe trata a filha mulher. E a gente sabe que tem diferença, né? Muita gente aqui, quem nunca atendeu alguém que fala, a minha mãe me odeia, mas amo o meu irmão. Enfim, várias indicações, né? Mas leio, todas elas valem muito a pena. E finalizamos hoje. A Fran colocou, faz muito bem ler além da psicanálise. Eu tô sempre lendo alguma coisa além, né? Vou associando os estudos com as leituras que são sobre temas que eu gosto, mas que não são somente sobre, né, a psicanálise, embora eu veja a psicanálise em tudo, eu faço o exercício de recorrer a algumas outras, né, leituras ali que eu acho bastante importante, até para exercitar mesmo esse pensamento psicanalítico. No final das contas, é sempre sobre estudar a psicanálise, mas de forma diferente. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui. Feliz ano novo! Fiquei muito feliz que a gente vai continuar, que a gente vai passar o ano inteiro lendo. E eu tinha comentado com algumas pessoas que eu queria fazer algo ali com aquela biografia do Freud. Eu ainda não sei exatamente como a gente vai fazer. Vocês optaram para a gente continuar lendo, então, né, os casos esse ano, mas a gente ainda vai dar algum destino para aquela biografia e a gente vai dar um jeito de estudar juntos. Então, feliz ano novo, eu espero que todos nós possamos estar aqui ao longo desse ano, fazendo muitas leituras, muitas reflexões. Eu acredito que a gente vai continuar pelo Meet, porque eu realmente sinto muita falta dessa troca que a gente pode estabelecer aqui, da conexão, mas aí sempre, terminando aqui, eu coloco lá no YouTube. A Ruth colocou aqui que está ansiosa para a roda de conversa, e eu não sei se vocês viram, mas vai ter roda de conversa, vai ser na última sexta-feira desse mês, e aí a gente vai comentar ali, vamos discutir sobre a organização e o planejamento de 2023, pensando na realização mesmo de tudo que vocês querem, né? Eu estou compartilhando lá no Close Friends, vou trazer hoje também algumas questões de como foi para mim, então, dos sonhos que eu tinha, de como foi realizar, pensando mesmo em se estabelecer na clínica, né? Vivendo da clínica, vivendo financeiramente dela mesmo. Então, eu quero, de alguma forma, contribuir aí para que vocês façam as metas, para que vocês pensem sobre isso. Vou abrir as inscrições na sexta, tá bom? E aí eu quero que a gente possa fazer isso juntas, para que não tenha um modelo de planejamento de forma alguma, né? Vocês sabem que eu não trabalho com métodos, modelos, mas eu gosto que a gente possa pensar juntas nas possibilidades que se tem. E aí eu vou também trazer ali maneiras de estudo para manter, então, de alguma forma, essa consistência, que seja em grupo, né? De alguma forma que a gente possa pensar e aí criar uma consciência melhor sobre isso. Vou avisar no Close Friends, tá? Vou colocar ali. Deixa eu ver que a Ju colocou. Não comentei nada porque vi que a ideia era mesmo de tentar melhorar os encontros, mas eu também me sinto melhor pelo Meet. Ju, pode sempre falar, gente, tudo isso daqui é construído pela gente, de verdade, tem que fazer sentido pra gente. Eu só tô levando pro YouTube, né, tudo porque eu quero que mais pessoas possam ver. E aí, ao longo do ano passado inteiro, me pediram para disponibilizar as gravações. E eu acho de verdade que contribui, que ter um grupo assim para estudar junto é muito positivo. Então, eu quero que todo mundo tenha acesso. Mas então, já que a gente entendeu, né? Como eu disse lá no começo, nada é por acaso. Já que a gente entendeu que por aqui é melhor a nossa conexão, né? Que a gente pode discutir de uma forma mais aprofundada, então segue dessa maneira e aí terminando, me te liberando, já vai direto, então, lá para o YouTube. E aí, até de repente, se alguém quiser rever, tudo vai ter essa possibilidade. Tá bom? Cá, fico feliz, obrigada por estar aqui. Então, beijo, feliz ano novo, até a semana que vem, obrigada.